Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que é novo aqui, meu nome é Clara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre desmame, mais especificadamente sobre o desmame do Oli, né, como aconteceu. Se você não sabe, Oliver é o meu primeiro filho, né, ele tem 1 ano e 3 meses e ele desmamou agora há quase 2 meses, tá? Então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, como que foi e dar algumas dicas aí de como fazer, tá bom? Mas antes é legal lembrar que eu não sou médica, eu não sou pediatra, tá? Então o que eu vou falar pra vocês aqui é baseado na minha experiência, né, nas informações que foram dadas pra mim. Então levem tudo aí com isso na cabeça, né? Falem com o seu pediatra, checa sempre com o seu médico antes de aplicar qualquer coisa aí que vocês veem na internet, tá? Bom, então vamos começar pelo começo, né? Quando eu estava grávida, pra vocês entenderem, tá? Então eu vou explicar assim o contexto da amamentação pra mim, pra vocês entenderem aonde a minha cabeça tava a respeito de querer desmamar o Oli, né? Então, quando eu tava grávida, eu achei que eu não seria capaz de engravidar. Eu não seria capaz de amamentar, né? Porque a minha mãe não conseguiu amamentar, nem eu e minha irmã, né? Ela teve muito problema na amamentação e ela não conseguiu amamentar nós duas. Então eu tinha na minha cabeça que era meio que uma coisa hereditária, sabe? Que tipo, que eu não ia conseguir também. Então eu já tinha na minha cabeça, assim, que ia ser uma coisa mais difícil e tal. E pra minha surpresa, né, foi completamente oposto, né? Então eu tive uma amamentação, assim, eu acho que a minha experiência pode ser considerada por muitas pessoas perfeita. Né? Por que eu falo pra vocês que foi perfeito? Porque muita gente sofre, né, com bico rachado, com mastite, com falta de fluxo de leite, e eu não tive nenhum problema na minha amamentação, nenhum. Na hora que o Oli nasceu, meu colostro já desceu, sabe? Então eu já tinha leite logo ali no começo, ele sempre mamou muito bem, ele tinha uma pegada boa, então eu não sofri nada, né? Não tive bico rachado, não tive nada. E eu sei que isso não é uma realidade pra grande maioria das mulheres, né? Então por isso que eu falo que muitas pessoas considerariam perfeita nesse sentido. Mas uma coisa que aconteceu, mesmo, né, sendo tudo lindo, maravilhoso, é o cansaço, né? Muita gente não fala a respeito disso, mas amamentar exige muito da gente, né? E quanto menor o bebê é, mais você tem que amamentar, né? E quanto mais velho o bebê fica, parece que ele mama mais, então você fica mais cansada. Pelo menos essa foi a minha experiência. Porque antes o Oli mamava pouquinho, mas várias vezes. Só que quando ele ficou maior, com 1 ano, imagina a força de sucção de um bebê de 1 ano, né? É diferente da musculatura de sucção ali de um bebê menor. Então eu tava me sentindo assim muito cansada já, né? Já tava no... Sabe naquele ponto assim que você já fala assim, meu, já deu pra mim? Já deu desse momento? Era mais ou menos isso que eu tava sentindo, né? E pra ajudar também, eu tava vendo que a relação que o Oli tava tendo com o peito não era das mais saudáveis. Por que eu falo isso? Porque tudo pra ele era peito. Se ele tava feliz, ele queria mamar. Se ele tava triste, ele queria mamar. Se ele cai no chão, ele quer mamar. Tudo o conforto que ele via era em cima do peito. E eu, Clara, né, não via isso como uma coisa muito positiva, né? E ele tem que aprender a lidar com as coisas também sem ter o peito, sabe? Com outro tipo de conforto. Então, na minha cabeça, aquela relação já tava meio assim, meio estranha. Depois disso, né, que foi acontecendo, fui pegando, né, meio que essa, não sei, não queria dizer ranço, mas é meio que um ranço que eu peguei, assim, de ficar pensando, sabe, nossa, ele não precisa do peito pra tanto, sabe, ele consegue as coisas sozinho. Ele começou a introdução alimentar também com 6 meses, né, e ele comia muito bem desde o começo, então esse era um outro fator, sabe, eu falava assim, gente, ele come tão bem, sabe. Mais um ponto, assim, de que eu achava que o peito não era tão necessário. Muita gente vai argumentar que, o leite é maravilhoso, né, o leite não sei o quê, é perfeito, o bebê é encorajado a amamentação até 2 anos. E eu entendo, se essa é a sua posição, se é isso que você acha, ok. Mas a minha experiência, eu tava cansada, sabe? Eu já tinha chegado, assim, num ponto que tava difícil, né? E aí, pra completar a cereja do bolo, eu engravidei. O Oli tava com 10 meses e eu descobri que eu estava grávida. E esses o primeiro trimestre da gravidez, eu fiquei muito cansada, muito cansada. E meu bico ficou muito sensível. Então toda vez que o Oli ia mamar, doía, eu sentia dor. Era uma dor assim, na hora que ele pegava, doía, mas logo depois passava. Então era uma dor suportável. Então eu fui arrastando, sabe? Eu fui meio que continuando amamentando, mesmo grávida e tal. Só que quando ele completou 1 aninho, foi meio que o divisor pra mim, sabe? Eu falei assim, não vai dar, ele precisa começar esse processo agora, porque se eu esperar o outro bebê nascer, né, vai ter 2 pra eu amamentar, ele vai estar, eu imaginei assim que ia ser uma coisa muito difícil. Apesar de ter amigas, né, que amamentaram 2 crianças ao mesmo tempo e tal, e a experiência delas foi boa, né, falou que não teve problema, não era uma coisa que eu visualizava eu mesma fazendo.
Então, todas essas informações que eu tô dando pra vocês aí é onde eu tava, o meu estado de espírito tava, né, quando se trata da amamentação. E já que a gente tá sendo honesta aqui, né, umas com as outras, eu sei que tem muita gente que fala sobre a amamentação de uma maneira muito romântica, que é tudo muito lindo, é um momento mágico entre mãe e bebê e tal, e não sei o quê. E eu vou ser bem honesta com vocês, tá? Essa não foi a minha experiência. Foi legal? Foi, sabe, bom pra mim, prazeroso, sim, claro, eu estava amamentando meu filho, foi uma coisa ótima, mas não teve essa mágica toda pra mim, sabe, tem amigas minhas que falam que sente falta, que era aquela coisa, tipo assim, isso não é a minha realidade, não era isso que eu sentia amamentando, pra mim, era uma coisa que eu fazia ali, né, que eu tinha que fazer pra amamentar meu filho, e me dava prazer, mas não é a coisa mais maravilhosa do mundo pra mim, não era, né, então... esse era um fator também que ajudou, porque se eu gostasse muito de amamentar, eu acho que eu teria enrolado por mais tempo pra fazer esse desmame, né? Mas enfim, só pra vocês terem em mente que não é porque as outras pessoas amam amamentar que você tem que amar também, entendeu? Tudo bem você não gostar, né? Não é que eu não gostava, mas não era assim isso tudo pra mim, entendeu? Mas enfim. Bom, aí, né, o Oli fez 1 ano e na minha cabeça, gente, o bebê tinha que ser aleitado até 2 anos. Então, na minha cabeça, eu tinha essa informação. Não sei porquê, eu acho que é porque as propagandas de amamentação ficam falando que o bebê é encorajado a amamentação até 2 anos, né, ou mais e tal. Então, na minha cabeça, o bebê tinha que mamar até 2 anos. Então, quando o Oli fez 1 ano, eu comecei a tentar introduzir fórmula, porque eu pensei que eu tinha que substituir. Eu pensei, bom, se ele não vai mamar leite, ele vai ter que mamar outro leite. Então, eu vou tentar introduzir a fórmula pra ver se ele mama. Só que o Oli é um bebê que nunca mamou uma chupeta, nunca mamou uma mamadeira, né? Nunca pegou chupeta na vida. Então, assim, ele mamou acho que uma mamadeira umas 2 vezes com leite materno que eu precisei sair, e aí eu deixei com a minha sogra, com a minha mãe, não sei, até com o meu marido, e eles acabaram dando na mamadeira. Mas foi assim, o Oli era muito bebê, acho que ele devia ter 7 meses, 8 meses, assim, ele era muito pequenininho. Nem isso, acho que menos até, acho que ele devia ter uns 4, 5 meses, acho que ele nem tinha começado a introdução ainda. Quando isso aconteceu. Então, pra ele, a mamadeira era um dispositivo assim, tipo, oi, né? Mas eu tentei com a mamadeira, né? Eu comprei a primeira lata de leite e aí eu tentei com a mamadeira. Eu também comprei 4 bicos diferentes, com fluxos diferentes de leite, pra ver se ele gostava mais, um fluxo menor, fluxo mais forte, fluxo mais... Tudo que vocês imaginarem eu tentei com a bendita da mamadeira. Ele cuspia tudo que ele colocava na boca de leite, ele cuspia, ele literalmente abria a boca assim, ó, e o leite vazava, ele nem fazia ânsia nem nada, ele só abria a boca e o leite saía. Eu achei que o problema era o leite, então comprei 3 leites diferentes, eu não vou citar as marcas aqui, né, mas enfim, comprei 3 tipos de fórmula diferentes, das mais famosas, que o povo fala que é a melhor e tal, e não sei o que. Tentei os 3 tipos de fórmula, nada dele aceitar. Como o Oli já bebia água no canudinho desde pequeno, né? Então, desde 6 meses que a gente começou a introdução alimentar, ele já entendeu como é que funcionava o canudo. Então, ele vem bebendo água no canudinho há muito tempo. Então, eu tentei no copo com canudo, tentei colocar a fórmula no copo com canudo. O que aconteceu? Cuspiu tudo de novo. Tentei copo aberto também, copo normal, que ele bebe no normal, bebe no canudo. Nada dele aceitar as fórmulas também que eu tentei. Eu tentei preparar junto com ele, sabe? Fazer tipo um ritual de manhã que eu tomava o meu café, ele tomava o leitinho dele pra ver se ele aceitava. Tudo, gente, tudo ele cuspia. Ele não gostou de nenhuma das que eu comprei. Na terceira lata de fórmula eu falei, não, isso aqui não tá dando certo, né? Isso aqui não vai rolar. E aí eu mandei mensagem pro pediatra dele. Falei assim, olha, eu quero desmamar, tá difícil pra mim, eu não tô conseguindo mais. Eu já tava grávida de, 5 meses já, foi tipo, quase 5 meses, acho que foi faz uns 2 meses, né? Eu tô de 6 meses agora. Tô quase entrando no 7º, por sinal, mas enfim. E eu falei pra ela, olha, não tem condições, ele não aceita nenhuma fórmula. E foi aí que ela falou assim pra mim, mas uai, por que você tá tentando substituir com fórmula? Ele já tem 1 ano, ele não precisa beber fórmula. E aí eu fiquei, o quê? Como assim não precisa beber leite? Ela falou, não, a criança depois de 1 ano, se ele tá comendo os derivados, né, porque o Oli sempre comeu, ele gosta de iogurte, eu faço mingau pra ele de aveia com leite, né, então assim, se ele come os derivados, enfim, né, ele tem uma dieta balanceada, ele não precisa beber leite. E na minha casa, gente, a gente não tem o costume de beber leite todo dia. Quando eu era criança, eu também não bebia leite todo dia, né, não é um costume aqui na minha casa beber leite de vaca, por exemplo. Então não era um costume que eu queria colocar no meu filho. Eu não vejo a necessidade, tá, de crianças beberem leite. Eu sei que tem muita gente que acha que é necessário, mas eu, Clara, não vejo essa necessidade. Nenhuma, por sinal. Nunca tomei e tamo aqui, minha irmã também não.
Então, assim, eu não via essa necessidade de inserir um leite para ele beber, sabe? Como assim, ele tem que tomar leite. Não via isso aí, tá? Na minha mentalidade. Então, eu não queria introduzir leite de vaca, por exemplo, né? Eu pensei que ele tinha que tomar leite, né? Então, eu optei pela fórmula, que era mais específica para isso, mas enfim, descobri que não era necessário. Aí a minha estratégia mudou, né? Eu falei, bom, então se eu não preciso substituir por nada, então agora eu posso começar o desmame efetivo. O que eu fiz, gente? Eu comecei a assistir um monte de vídeo na internet, pegar um monte de conselho de várias pessoas, e é isso que eu vou resumir aqui pra vocês. Eu escutei de tudo, gente. Até passar borra de café, passar pimenta no peito. Eu escutei, assim, uns absurdos que eu falei, meu Deus do céu. Não é possível que tem gente que faz isso, né? Mas eu entendo que tem gente mais das antigas que acaba fazendo essas coisas. Mas eu não queria que fosse traumático, né? Eu queria que fosse no tempo dele e que eu conseguisse, né, que ele conseguisse tirar essa associação com o peito. Bom, aí, o que eu comecei a fazer? Eu tirei a livre demanda. Então, assim, o Oli estava em livre demanda. Então, ele sempre mamava, né? Ele pedia, ele sempre mamava a hora que ele queria. O que eu comecei a fazer para tirar a livre demanda? Eu não queria negar o peito. Eu não queria que ele pedisse e eu falasse não, né? Então, o que eu comecei a fazer? Redirecionar. Então, toda vez que ele pedia peito, eu oferecia outra coisa. Então, muitas vezes a criança pede o peito, mas ela não tá com vontade de peito, ela tá com sede, ela quer água. Então, eu oferecia água primeiro. Ele pediu o peito, eu dava água. Muitas vezes, gente, eu conseguia evitar de dar o mamar, porque ele tava com sede, porque ele queria água. Então, já reduziu muitas mamadas só aí. Então, toda vez que ele pedia, eu dava água. Se a água não funcionasse, eu oferecia comida, né? Então, eu perguntava, você quer uma banana? Você quer um biscoito? Você quer, né? Porque, biscoito assim, biscoito de polvilho, né? Agora, mais tarde, com mais de 1 ano, ele comeu biscoito de polvilho pela primeira vez. Nada de açúcar, ele não toma nada dessas coisas, mas ele come o biscoito. Então, eu oferecia, quer um biscoito, quer uma banana, quer um morango, oferecia uma fruta, alguma coisa. Gente, as mamadas reduziram assim, demais. Reduziu para 3 mamadas por dia, né? Então, com 1 ano e 1 mês, ele já tava mamando, tipo assim, 3 vezes só. Sendo que há 1 mês atrás, ele mamava 7, 8, 10 vezes por dia, sabe? Então, ajudou muito o redirecionamento. Muito, muito, muito mesmo. A única coisa que ficou ruim, que essas 3 mamadas não saíam por nada, é porque eram as mamadas de dormir. Então, ele mamava de manhã pra ir pra soneca da manhã, mamava à tarde pra ir na soneca da tarde e mamava à noite antes de dormir. Então, eu vi que eu ia ter que tirar a associação de peito com dormir, porque senão ele não ia conseguir parar de mamar, né? E aí, também, de novo, comecei a ver um monte de coisas, um monte de informações a respeito, né? De como fazer o desmame e tal, não sei o quê. E eu achei melhor optar por uma das opções que eu vi, que era a seguinte. O que eu fazia? De manhã e à tarde, meu marido trabalha. Então, não tinha como ele fazer o Oli dormir. Não tinha como ele entrar no quarto com o Oli, nem nada. Então, o que eu fazia, né? Eu dava mamar pra ele na sala, né? Então, eu dava mamar pra ele aqui. Ele terminava de mamar. Aí, eu ia com ele pro quarto. O Oli já tava dormindo na cama no chão nessa época, né? Ele dorme no colchão no chão. Então, o que eu fazia? Eu ia com ele pro quarto, eu deitava com ele na cama e aí eu oferecia outra forma de conforto. Óbvio que ele protestou, óbvio que ele quis o peito, mas a gente não tá aqui pra evitar o choro, a gente tá aqui pra confortar. Então, ele chorava, eu confortava, eu abraçava, eu fazia shhh, dava tapinha no bumbum, falava coisas que eu amava ele, né, cantava musiquinha, tentava tirar ele daquele estado ali pra mostrar pra ele que ele não precisava do peito pra dormir. Né? Então eu ficava com ele no quarto até ele dormir. Então eu tava trocando meio que uma associação por outra, né? Pra ele poder parar de mamar antes de dormir. Isso funcionou super bem. Teve até umas vezes que ele mamou no quarto, mas aí antes dele dormir, antes dele pegar no sono, porque antes era assim, ele mamava, ele apagava e eu colocava ele no berço e ia embora. Dessa vez não, quando eu via que ele tava sonolento, quando eu via que ele tava, né, capengando, eu tirava o peito e aí eu oferecia outra forma de conforto. Óbvio que, de novo, ele protestava, ele queria mamar até ele apagar, né, como era o costume. Mas eu queria tirar essa associação. Então eu tirava o peito, eu via que ele tava meio assim, eu tirava o peito da boca dele com o mindinho, né, enfia ali, você tira a sucção pra você não se machucar. Né? E aí eu tirava o peito e ficava com ele. Gente, não dura 5 minutos o choro ali, ele pegava no sono e ele dormia. Isso foi, acho que 1 semana, eu fui tirando essa associação do peito dele. Foi muito rápido, ele entendeu muito rápido que ele não precisava mais do peito pra mamar. E à noite, eu fazia a mesma coisa, eu dava mamar aqui e o meu marido levava ele pro quarto. Então aí ele começou a entender que ele não precisava mesmo do peito pra dormir. Né? Muitas vezes, antes dele dormir com meu marido à noite, eu conseguia até engambelar, ele nem pedia peito, sabe? Então aí ele não pedia, eu não oferecia. E ele ia dormir com meu marido sem mamar.
né? Então eu vi que tava funcionando, eu vi que ele tava começando a entender que ele não precisava tanto do peito assim, né? E foi indo, gente, foi indo, eu fui seguindo o ritmo dele. Então, assim, se ele não pedia, eu não oferecia, né? Então, uma regra assim de ouro é não oferece, né? Então, deixa a criança pedir. Óbvio que todas as vezes que eu tentava redirecionar ele, né, redirecionar com água ou comida, se ele não aceitava, se ele chorava, que ele insistia que ele queria peito, eu dava, gente. Eu não negava, eu não, sabe, não deixava ele sem mamar. Então, assim, eu tentava o redirecionamento. Você quer água, quer comida? Ok. Não quer, ele insiste que ele quer o peito, tudo bem, a gente dá o peito, sabe? Às vezes ele queria um abraço, ou às vezes eu queria um brinquedo, então eu oferecia um brinquedo diferente, né? Tem algumas pessoas que até compram brinquedos no R$1,99, sabe? Brinquedos diferentes que a criança nunca viu, e aí tenta oferecer nessas horas. Mas eu não queria criar essa associação, né? De que ele precisa sempre de coisas novas ali, e fora que eu ia gastar dinheiro, né? Porque toda vez que o menino pedia 8 vezes por dia, pronto. Aí onde você for comprar 8 presentes por dia, né? Enfim, então eu oferecia um brinquedo dele, né? Eu faço rotação dos brinquedos dele, então eu oferecia um diferente, que ele não tinha visto essa semana e tal. E eu fui fazendo isso, gente. Fui redirecionando, fui tirando a associação do peito pra dormir. E quando eu vi, ele já não tava pedindo mais direito pra mamar, né? Então eu lembro que o último dia que ele mamou, ele pediu pra mamar só de manhã, né? Ele mamou e aí já era. Não pediu mais à tarde, não pediu à noite. Aí no outro dia ele não pediu nenhuma vez pra mamar. E aí eu falei, agora é a hora, agora ele vai desmamar, né? E aí foi exatamente isso que aconteceu. Ele não pediu mais, ele não quis mais, né? Mas de novo, foi super tranquilo, foi no ritmo dele, né? Eu não forcei nada, eu só fazia o redirecionamento, mas se ele insistia, eu dava o peito, né? Eu tirei a associação de sono dele com o peito, mas foi super tranquilo. Eu sinto que ele não teve traumas, né? Ele não ficou traumatizado com nada disso, né? Ele foi super calmo, foi no ritmo dele. E esse processo todo de desmame demorou quase 2 meses, né? Então, de redirecionamento, de tirar a mamada da noite, acho que 1 mês e pouco, por aí mais ou menos, demorou quase 1 mês e meio, não deu 2 meses, né? Dessas estratégias, né? Então, redirecionamento, depois tirar as mamadas, as sonecas e tal. E deu certo, sabe? Eu fiquei super feliz porque eu queria que fosse uma coisa calma, que fosse no ritmo dele e sem traumas, né? Mas eu também queria que fosse uma coisa confortável pra mim. Então é aquela coisa, gente. A gente como mãe, a gente não precisa estar cansado o tempo inteiro, a gente não precisa se sacrificar tanto o tempo inteiro, né? A gente tem o direito sim de ficar cansado, a gente tem o direito sim de se pôr, né, em primeiro lugar também, tá? Então eu sinto que muitas vezes a gente acha que pra ser uma boa mãe, a gente precisa ser uma mãe cansada, a gente precisa ser uma mãe que não dorme, uma mãe que, sabe, que tá sempre exausta. E não é bem assim. Óbvio que tem momentos que a gente fica assim, né? Que a criança tá doente, ou a criança tá passando por alguma fase de desenvolvimento, alguma coisa assim. E existem fases, mas o tempo inteiro, o tempo todo, toda hora, né? Não é saudável, né? Então eu vi que pra mim já não tava mais tão saudável pra minha maturidade, assim, emocional, sabe? Meu estado emocional. Ainda mais com outro bebê vindo, né? Então eu tinha na minha cabeça que eu ia ter mais 1 ano aí amamentando, né? Eu não ia ter folga, na minha cabeça eu não ia ter uma folga, né? Eu ia terminar de amamentar um e já começar a amamentar o outro, ou amamentar os 2 ao mesmo tempo. E de novo, né? Pra mim não era uma coisa que eu visualizava eu fazendo. Então esse foi o melhor curso de ação, né? Pra mim, na minha opinião, tá? Mas é isso, eu falei pra caramba, né? Mas eu queria dividir com vocês algumas dicas, né, do que eu fiz e o que deu certo aqui pra mim. De novo, né, cada criança é uma criança, cada realidade é uma realidade, né, mas eu acho que vale a pena vocês tentarem, né, fazer o redirecionamento também, se você passa por isso, né, se você tá cansada também de amamentar, né, fazer desse jeito. Se o bebê não tem nenhuma associação, vai ser mais fácil, né, mas enfim, foi isso que eu fiz, deu super certo, o Oli tá super saudável, né, super feliz, comendo super bem, e eu agora posso descansar pra aguentar mais a maratona do próximo bebê, né, que vai vir aí. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se sim, já sabe, né, clica no gostei, deixa um comentário que é super importante pra mim, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!